Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula do eixo Leitura e Escuta. Observem aqui as ilustrações e descubram qual o tema de hoje, qual o assunto dessa aula de hoje. O que a gente observa aqui nas ilustrações? Deu para descobrir? O tema da nossa aula de hoje é HQs e seus recursos gráficos. Então, a gente vai observar na aula de hoje e entender quais são esses recursos gráficos que são utilizados nas histórias em quadrinhos e qual a função deles na construção dessas histórias em quadrinhos. O objetivo de aprendizagem é apreciar diferentes linguagens e recursos gráficos de expressão característicos das HQs. Então, nós vamos apreciar essas diferentes linguagens, vamos entender esses recursos gráficos nas histórias em quadrinhos. Há 3 tipos de textos numa HQ. O primeiro texto são os diálogos, as falas dos personagens. De que modo essas falas acontecem? Como que elas aparecem nas histórias em quadrinhos? O que são esses diálogos? Os diálogos são os textos mais usados. Essa linguagem que aparece nas histórias em quadrinhos é uma linguagem próxima da linguagem oral, da fala espontânea. São essas falas, essa linguagem que faz com que nós identifiquemos melhor os personagens. O personagem na história em quadrinho possui linguagem própria. E aí a gente vê, temos o Chico Bento. Então, os personagens eles possuem uma linguagem própria. E esses diálogos, essas falas, sempre aparecem em balões, né? Então, é isso que diferencia esse gênero história em quadrinho de outros gêneros que nós já estudamos, no caso de poemas, de notícias, de cartas, né? Então, as falas, esses diálogos sempre aparecem em balões. Então, é importante que nós entendamos a importância desses balões nas histórias em quadrinhos. E os balões, eles expressam a situação ou o estado dos personagens. Então, por isso que a gente precisa entender esses balões nas histórias. E aqui nós temos alguns balões que são utilizados nas histórias em quadrinhos, né? Então, nós temos aqui, olha os formatos dos balões. O que eles identificam, o que eles indicam, né? Olha, esse aqui fechado, mas com essa ponta, né? Pontiagudo. Esse aqui fechado, mas a ponta é diferente, né? Esse aqui nós temos, né, várias curvas, né? Aqui nós temos todo pontiagudo. O que significa? Dentro deles tem textos para a gente observar. Esse aqui, olha para onde eu estou apontando. Tem pontilhados, né? Esse aqui em formato de coração, já dá para a gente entender. Esse balão aqui tem a luz, né? O que ela indica, o que esse balão indica. E aqui nós temos esse balão em que aparecem várias pontas, né? Vamos ver o que cada um quer dizer? Então, o que significa cada balão desse? O que indica? Então, aqui nós temos, né, esse balão. Olha, você viu meu livro? É um balão que indica uma fala comum, né? Ele representa uma fala comum dentro da história em quadrinho. Esse outro, todo cheio de curva, indica que o personagem está pensando ou está sonhando. A gente já viu isso aqui em várias aulas, em outras aulas. Esse balão todo pontiagudo, olha, ele indica que o personagem está gritando ou está com raiva, né? Esse pontilhado indica sussurros ou um cochicho. Olha o que está escrito aqui: não conte isto para ninguém. Então parece que o personagem está sussurrando, falando baixinho, cochichando. Esse formato de coração, né, indica amor, o personagem está apaixonado. E aqui, ideia, indica que o personagem está tendo uma ideia. E esse, né, todo fechado, mas com essa ponta aqui, que é diferente desse aqui, indica que o personagem, ou que na história em quadrinhos, a mensagem é uma mensagem de um aparelho eletrônico, né? Uma fala eletrônica, de um aparelho, um celular, um rádio, enfim, observe a ponta, olha.
E esse aqui dá a ideia de simultaneidade. O que é isso? É quando os personagens falam ao mesmo tempo, né? Indica que personagens estão falando ao mesmo tempo. Por isso, simultaneidade, né? Falam simultaneamente. Okay? Então, a gente precisa entender, conhecer esses balões, entender o que cada um indica, né? Para que a gente possa entender melhor a história em quadrinho. Certo? E o autor, ele desenha, ele pensa nesses balões mesmo, porque os balões, eles indicam, como já foi falado, o estado, a situação dos personagens, né? Então é importante que a gente conheça. O outro tipo de texto que aparece nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias, que é muito presente. O que são essas onomatopeias? Né? Observemos aqui essas ilustrações, essas tirinhas. Olhem nessa primeira tirinha, uma situação da Mônica com Cebolinha. Olha aqui, ó. É uma tirinha que apresenta uma linguagem não verbal. Então a gente precisa prestar atenção para os quadrinhos, para a expressão dos personagens. Olha, aqui esse Paul, dá para imaginar, né? O que isso representa? Olhem esse aqui. Olhe para as expressões, para as palavras e o que elas estão imitando, né? Nós temos aqui, ó, medo, tipo medo, aqui comendo, olha, raiva, chorando. Então, olha, observe isso. Aqui são chamados de onomatopeias, que é o outro tipo de texto. E olha esse aqui, essa última tirinha. São 3 quadrinhos. Então, nesse primeiro, nós temos essas palavras que estão representando o quê? Indica o quê? Se a gente olhar para o segundo, a gente sabe o que isso significa, né? A batida aqui nesse instrumento, ó. E aqui no final aparece uma outra expressão, outras palavras também que imitam o quê? Um choro, né? O choro do Cebolinha. É isso? Então, isso aqui são onomatopeias. Então, o que são as onomatopeias? As onomatopeias são figuras de linguagem que reproduz fonemas, palavras ou expressões que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, olha aqui, ó, de pessoas ou de animais. As onomatopeias sonorizam a história, então dá esse som na história, torna o texto mais curto e está imbuído de melodia, né? Então, as onomatopeias, elas sonorizam a história, dão essas características de sonoridade e torna o texto mais curto. Então, ao invés do autor ele escrever, por exemplo, o menino está chorando, ele só coloca essas palavras aqui, ó, uá, uá, ou então esse aqui, ó, para indicar que o personagem está chorando. Então, as onomatopeias, elas tornam a história em quadrinho mais divertida, mais dinâmica, né? Então, elas são muito importantes na construção das histórias em quadrinhos. E aí, um último texto, que são as frases narrativas, né? A gente vê que o que diferencia a história em quadrinho de outros gêneros é a questão da narrativa em forma verbal, né? A narrativa acontece na história em quadrinho, mas ela vai sendo disposta, a gente viu em aula anterior, de forma sequencial, na horizontal, mas se vai dando essa narrativa a partir das falas dos personagens. Então, quando que aparecem essas frases narrativas? Porque lá não aparece a presença do narrador, não é isso? Na história em quadrinho não aparece. Em que momento que aparecem as frases narrativas? Observem aqui, olha, na ilustração. Olha aqui, enquanto isso, em outro lugar, quando de repente. Olha esse outro aqui, ó. Aqui, se vocês olharem direitinho, vocês estão observando falas, diálogos entre os personagens? Os balões aparecem? Não, né? Então, aparece aqui uma linguagem não verbal. Mas o que a gente observa aqui? Aparecem frases narrativas, né? A narração, o narrador vai apresentando os quadrinhos para que o leitor entenda a história, né? Então, essas frases narrativas, elas
servem para contextualizar, olha aqui onde eu estou apontando, contextualizar a história, olha aqui, ó, contextualizar a história e aparece normalmente no canto superior, olha, aparece normalmente no canto superior do quadrinho com informações referentes ao tempo e ao espaço da narrativa, por exemplo. Então, elas servem para contextualizar. Por quê? Porque aqui na história em quadrinho, como diz logo aqui no início, não exige necessariamente a figura do narrador. Então, as falas dele, quando há, olha aqui, ó, aqui aconteceu a fala do narrador, mas serviu para contextualizar a história, trazendo essas informações. E essas informações são referentes ao tempo, né, o momento que se dá a história, em que acontece a história, e ao espaço da narrativa, onde acontece. O espaço a gente viu em aulas anteriores também, que o espaço está relacionado ao ambiente, onde acontece aquela história, né? Então, as frases narrativas vão aparecendo dessa forma. Então, a gente viu nessa aula de hoje esses 3 tipos de textos. Quais foram os tipos de textos? O diálogo, né, que aparece sempre nos balões, e que a gente precisa entender cada um desses balões para compreender melhor a história, as onomatopeias, que são características das histórias em quadrinhos, e as frases narrativas, né, que vão aparecendo, mas servem somente para contextualizar a história. Então, é isso. Né? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos e sobre esses elementos que são característicos desse gênero. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.